boa noite, obrigada por esse convite muito bom, por essa troca. Espero saber responder. Se eu não souber, vou fazer igual o cara lá da escolinha. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei, pronto. Então, eu sou Noemi Paixão, eu sou psicóloga clínica. A minha abordagem é a TCC. O que é isso? É de comer? Se chama terapia cognitiva comportamental. Quando a gente muda nosso pensamento, a gente também muda nosso comportamento. E automaticamente a gente tem sucesso na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque semana passada uma pessoa disse pra mim: mas eu tô gorda, é menopausa. Mulher, calma, respira. Tenho que fechar a boca. Eu digo: não, a gente tem que abrir a mente. Entendeu? Emagrecer com saúde não é fechar a boca, é abrir a mente. Quando você toma consciência. Lembra quando a gente era criança? A nossa mãe falava assim: aprendeu agora? Porque a gente só muda o comportamento quando a gente aprende. Então, o TCC é sobre isso. Então, sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou professora e sou mãe de uma menina linda que está ali, de um menino que mora lá em São Paulo. Tem um bocado de coisa ali, se não der para ler, vou falar rapidinho. Eu tenho pós em educação infantil, sou especialista em educação inclusiva, de aba, de TEA. A gente pode marcar um dia para falar sobre isso, se vocês quiserem, conversa com a pastora. Tem muito autista acontecendo, né? Muitas crianças com problemas, com TDAH. É muito importante a gente saber como lidar, né? Porque pensa na família dessa criança, né? Dessa mãe também que luta com isso. Também sou especialista em transtorno da aprendizagem, tenho mais de 30 anos de experiência. E sou especialista em psicopatologia da criança e do adolescente, especialista em transtornos da obesidade, transtornos alimentares e bariátrica, antes, durante e depois da cirurgia. E chega, né? Eu sou orientadora parental e profissional, chega de coisa. Então vamos lá. Então, eu amo azul, amo gente, senão eu seria psicóloga, professora, e amo falar do que eu conheço. E a gente vai aqui trocar as informações. Por falar, me diga quanto tempo eu tenho para não passar. Pode me chamar aqui. E vocês podem perguntar o quanto precisar, não tem problema nenhum, pode interromper. Pode passar, por favor. Então, a saúde da mulher na menopausa. Afinal, o que é a menopausa? Alguém se arrisca a dizer? Tchau. Por que ocorre o aumento de peso? O que fazer para amenizar os famosos calores? Quem tá aí sabe, né? Posso fazer exercícios físicos? Tem um bocado de mito sobre isso, né? Tem tratamento? Alimentação saudável, será que ajudaria nesse processo? E a mudança de hábitos? Então vamos lá. Pode passar. Pode passar mais um. Então, vamos falar um conceito rapidinho, alguns conceitos. É a fase que corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação, mas tem um adendo aí que a gente vai falar sobre isso. Ocorre em geral entre os 45 e 55 anos, nem sempre. Um declínio natural nos hormônios reprodutivos quando uma mulher atinge 40 ou 50 anos, também uma diminuição do funcionamento hormonal pelo qual a mulher passa. Então, esse é um dos conceitos básicos da menopausa. Pode passar. Mais um. Fase do ciclo. A primeira menstruação a gente chama de menarca, que pode ocorrer, hoje em dia está até mais cedo, né? Entre 10, 12, 13, 14 anos, depende. Cada organismo é único. E é isso que vocês vão ver ao longo do processo que eu vou falar aqui. E a última é a menopausa. Só se constitui a menopausa, não é porque a menstruação faltou. Ela tem que ter um marco de 1 ano. Só aí você está menopausada. Porque ela pode vir, ficar 2 meses, 3 meses sem vir, aí voltar, ficar pouca, ficar forte. Tem gente que fica mais intensa ainda, tem gente que engravida nessa fase, tem gente que não se sente bonita, acontecem 1000 coisas, a gente vai falar sobre isso. Tem gente já dando risada ali, ó. Então, menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Ali tem um marco de meio, que é a idade fértil, entre 10 até 50 anos, para algumas pessoas.
a pré-menopausa e o climatério, que ali está dizendo que é a pós-menopausa, mas necessariamente já é um processo, porque não é apenas na pós-menopausa quando a menstruação falta. O climatério ele já começa a acontecer, que é os calores que podem acontecer entre 2 a 3 segundos ou 12 minutos, ou ficar o tempo todo que a pessoa molha de suor, ninguém está com calor, ninguém está suando, você está morrendo de calor, se abanando, o povo fala, mulher, que calor é esse? Mas é assim. Aí quando você liga o ventilador dá um frio. Que loucura. É muito louco, né? Vamos lá. Pode passar mais um. Isso. Então aqui são os níveis de idade. 20 anos, está quase completo. 25, 30 já está na medida. No 35 você está no auge. Nesse slide aí. Mas tem outras imagens de outras literaturas que com 25, que é o limite dos radicais livres, que eles começam a decair, já começa a diminuir para algumas pessoas. Mas a gente não vive da exceção, a gente vive da regra, né? Eu conheço pessoas que têm 64 anos que ainda têm menstruação. Então, isso não é uma regra. Isso existem vários fatores de cada organismo e a gente vai ver isso ao longo do processo de eu falar aqui. 35, 40 já vai diminuindo, 50 já está na metade, 60 já está, ó, 70 e 80 já está bem pouquinho. E ali é o útero jovem e o útero mais já maduro na época da menopausa e é o declínio dos níveis hormonais. Pode passar, por favor. Pode passar mais um? Isso, mais um. Aqui a gente vai ter algumas mudanças e alguns sintomas. Redução de colágeno e perda de elasticidade. A pele fica mais fininha e qualquer coisa pode ferir, sangra com facilidade, a pele fica muito ressecada. Como as pessoas falam, foveira, né? Aquela coisa clarinha assim, não é isso? Então tem que usar Diabetex, um creme à base de ureia, um creme que hidrate mesmo, para que não ocorra vazamentos, né? Tipo um furo, um arranhão. Se a pessoa for diabética, já é outro processo, enfim. Existe uma perda de colágeno significativa. As rugas ficam mais intensas e a pele mais ressecada. O coração, existe um aumento da pressão arterial muito grande e do colesterol, entupimento de artérias. E é nessa fase aí que tem que tomar cuidado. Principalmente quem é tabagista ou ex-tabagista, né? Que a gente chama de adicto. Então existe um aumento de pressão muito significativo e muito importante, onde acontece nessa fase muitos infartos. A vagina, ela fica ressecada na mucosa e há uma queda na libido, onde vocês começam a sentir que não tem mais desejo, está acontecendo alguma coisa comigo, eu não estou entendendo. Calma. Respire. No corpo, as zonas de calor também são chamadas de fogacho, ainda tem o cansaço, pernas pesadas, a cólica parece que aumenta, a impaciência também, a irritabilidade, a mudança no humor, são muitas coisas. E nem todo mundo está preparado para essa conversa. Estou falando dos familiares, às vezes do esposo, que às vezes não entende, dos filhos, das pessoas ao redor da gente, né? Aqui também, o cérebro e a mente, há um aumento significativo em processo de ansiedade, de depressão, de quedas e oscilações no humor, dificuldade de concentração, de memória, conhecida como também o nevoeiro mental. Já ouviram falar isso? Nevoeiro mental? Não, nunca ouvi falar. Quem já ouviu falar desse nevoeiro mental? Eu gosto que você seja participativa. Exatamente. Ou tá muito bom, ou tá difícil, né? Porque um dia na universidade, quando você bater o pão, o povo vai embora logo. Vocês estão entendendo legal? Quem já ouviu falar desse nevoeiro mental? Eu nunca ouvi falar. Explica pra gente o que é esse nevoeiro mental aí. O que é isso? É quando você fala assim, ô menina, me dá aquilo ali. Aquilo ali o quê, minha mãe? Aquilo ali, minha mãe é xícara. Todo mundo já tá com Alzheimer, não é isso. Mas esse é um dos dias. Esse nevoeiro tá sobre mim. Ele tá sobre ti. Mas esse nevoeiro mental também é uma falta de concentração devido ao enlouquecimento e oscilação hormonal que a gente passa nessa fase da menopausa, acreditem, viu? A gente começa a esquecer uma coisa assim, como tipo o nome de uma xícara.
mais, é simplesmente porque a gente fica ansiosa e essa confusão mental, porque a gente também não se aceita, né? Que a gente quer ser jovem, quem é que não quer? E aí a gente começa a ficar com esse nevoeiro mental, que é a confusão de lembrar coisas simples. Olha que interessante. Eu acho que tem mulheres também que não sabem o que é libido. Também. Ah, pronto. E aí? Quem dá mais a libido? Algumas pessoas não sabem o que é significa. Quem essa não palavra. sabe o que é libido, levanta o braço. Esse palavrão. É um palavrão, né? Então, libido é o nosso desejo, a nossa capacidade de se sentir bonita, se sentir desejada, desejável, de querer se arrumar, de querer namorar, de querer beijar, ficar no chameguinho. Quem tem? Olha, Quem não tem, graças a Deus. então, e nos ossos também. É aquela questão da artrose, artrite, dor na coluna, dor nos ossos, né? Osteopenia. Agora me diga, olha, vocês têm que fazer pergunta, que eu não vou ficar aqui fazendo pergunta com vocês. Pois é. Por que é que os ossos envelhecem? Pronto, ótima pergunta. Porque tudo na gente envelhece, né? Mas a partir dos 25 anos, nesse declínio de radicais livres, existe uma diminuição de hormônios. E os hormônios é como se ele fosse o lubrificante das nossas articulações. Lembra que eu falei lá da perda de colágeno? O colágeno é justamente isso. Quando existe um desgaste nessa parte que a gente chama de condro, que é a parte que liga esse tronco, né, que a gente chama de bacia, com o fêmur ou o joelho, que começa a doer. É o desgaste da patela e desse nervinho que liga. E o que é isso? É justamente a decadência de colágeno devido à questão hormonal que a gente sofre um declínio. Ficou claro assim? Tentei explicar bem simples. Ficou? Então, por isso os ossos envelhecem e se quebram com facilidade. E o colágeno, como faz para repor esse colágeno no corpo? A gente vai chegar lá, eu já quero antecipar tudo. Olha. Mas a gente pode. A gente pode. Aqui, na menopausa. Então, os sintomas podem ser cognitivos, que eu já falei aqui. Nevoeiro? Nevoeiro mental. Ela já está sabida, viu? Vai tomar 10. A névoa, né? O nevoeiro mental. A questão da ansiedade, a depressão. A ansiedade é que não tem mulher nenhuma ansiosa. Ninguém. Quem é ansiosa aqui? Agora cadê essa ansiosa declarada? Ai, meu Deus. Então, e alterações vaginais, que eu também já falei que é do ressecamento. Pode passar. Mais um. E agora que eu quero ver o desafio aqui. Se a normalidade, entre aspas, dentro da Organização Mundial de Saúde, a mulher pode entrar na menopausa a partir dos 40, 45, 50, 55 até, e quando ela acontece precocemente, e agora? Quer falar sobre isso? O que é que a gente vai fazer aí agora? Alguém tem uma dica para me dar? Tratamento? E a doença? Então não pode ter tratamento. E agora? Todos os sintomas agravantes, mas um transtorno disforme de imagem. Essa eu vou perguntar para elas também. Você sabe o que é isso? Pronto, então vamos lá. Se tudo isso acontece, segundo a Organização Mundial de Saúde, que a menopausa ocorre entre 40 e 55 anos, quando ela ocorre com menos idade do que isso, que a gente chama de menopausa precoce, o que é que se faz? Essa é uma das soluções, lógico, mas tem uma coisa que acontece na mulher. Nessa idade acontece o nevoeiro mental. E aqui acontece o transtorno disforme de imagem. Tá. É o quê? Entenderam? E o que é isso? Quando eu falar aqui, vocês vão se encontrar, vão se identificar e vai dizer, eu conheço alguém assim. Sabe essas pessoas que estão magras, mas se olha no espelho e se vê gorda? São anorexicas. Mas tem gente que é gorda e se vê magra, no meu caso. Adorei, amei. A autoestima tá em cima. Aí já é uma autoestima elevada. Gente, eu me sinto tão magra. Você tá linda. Que bom, né? Então, o transtorno disforme de imagem, ele é real. É quando você imagina
que você está numa situação pior do que você se encontra. Então, quando a pessoa que é jovem se encontra na menopausa, ela se encontra perdida, se acha que está velha, que não vai poder mais ter filho, que um monte de coisa, um monte de pensamentos distorcidos ou catastróficos povoam a cabeça dessa mulher. Porque ela acha que a vida dela acabou. Pronto, sem menopausa é tudo que as pessoas falam. Minha vida então acabou. E eu não tive filho. E agora? Calma. Então é preciso pensar, respirar e buscar ajuda do profissional. Primeiro, buscar um médico ginecologista para que ele te informe o que está ocorrendo com a sua vida através dos exames normais, dos níveis de hormônio, de sangue, de tudo. Pronto. Um preventivo, uma ultrassom, exames básicos. Mas é preciso também consultar um psicólogo, um profissional da saúde mental, porque a nossa mente faz muita coisa. Pode passar. Então, os sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais que já acontecem na menopausa de uma pessoa com idade normal, já são terríveis. Quando acontece numa menopausa precoce, é multiplicado. Por quê? Porque ela não consegue entender que ela tem uma idade pouca, né? 30, 35, no máximo 40. Ela, menopausa, e a mente dela diz, não, você é jovem. Então o que está acontecendo? Então, a pessoa, como falam por aí, pira o cabeção, né? O que é que eu faço? E agora? O que está acontecendo comigo? Então, dor de calor, dor de cabeça, diminuição da libido, incontinência urinária também acontece, viu? Dá um espirro, xixi vaza. É incrível. É coisa de louco. Alterações de humor, do nada, acorda alegre, daqui a pouco fica triste, daqui a pouco fica alegre, ninguém entende. É um turbilhão de emoções misturadas. Insônia, aumento de peso, que é o foco do nosso assunto aqui. Por que aumenta o peso? Enfraquecimento ósseo, quedas de cabelo, enfraquecimento de unhas. O hipoestrogenismo deixa o metabolismo lento, que aumenta o número de células adiposas, que são as células de gordura. Além disso, nessa fase precisa de menor energia para se manter. Então, todo o excesso de calorias ingerido vai se transformar em gordura. O que é isso? O peso que você emagrecia quando você tinha 20 anos, 30 anos, que você emagrecia tipo 2 quilos em um mês. Para você emagrecer de novo esses 2 quilos, vai demorar 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque muitas mulheres nessa fase também, além daquele cansaço, se tornam sedentárias. E nossa vida hoje se facilitou muito. A televisão não tem um controle remoto. A gente senta e muda de canal. Se quer subir uma escada, tem um elevador. Então, a vida tecnológica ficou muito boa, mas deixou a gente também sedentário, preguiçoso. A gente não quer levantar para fazer nada. Não é assim? A gente tem um celular na mão, que o celular é um computador. Porque eu falo aqui, vocês podem ir na internet, olha no Google, doutor Google. Não é assim? Então, tudo isso atrelado a esses sintomas todos, que você se vê diferente, se vê feia, com o cabelo ressecado, caindo, unha fraca, a pele mais flácida, os ossos doendo, para sentar e para levantar, dificuldade. Poxa, o que está acontecendo comigo? Estou de morrer. Não é assim? A gente não sabe o que pensa. Não é assim? Vamos lá. Pode passar. Os sintomas e os simpáticos. Mais um. Pronto, mais outro. Então, olha só aqui. Eu não vou para lá, senão vou ficar na frente. Mas tudo isso que eu já falei aqui, olha lá, em porcentagens. Os impactos percebidos. 70% da pele fica mais flácida. 58%, vocês estão vendo daí? Ficam o quê? Com mais rugas. 60% com mais ressecamento. 56% com manchas hiperpigmentadas, que é os melasmas e cloasmas que começam a aparecer e não há ácido que tire, porque a pele não se renova tanto como a gente era quando jovem, e qualquer sol já mancha novamente. E 43% tem a pele mais sensível, que foi o que eu falei no início, que qualquer coisa fere, sangra, né, machuca, e aí não é bom, porque tem outros fatores também que vão ocorrer. Pode passar, por favor? Vai, mais um. E aí vocês perguntaram assim, essa daqui falou, como é seu nome? Liliane. Tudo bem, Liliane? Ah, procura o tratamento. Calma, a gente vai chegar lá agora. Como é o tratar, entre aspas,
Não existe um remédio para a menopausa porque não é uma doença. É apenas uma fase transitória da vida da mulher. Para mulheres que sentem os sintomas da menopausa com muita intensidade, é possível fazer uso de reposição hormonal. Mas tem um detalhe também, nem todo mundo pode fazer, viu? É isso, exatamente. E de medicamentos que podem fazer com que os sintomas sejam amenizados, mas não completamente extintos. Porque faz parte do que a gente é. A nossa construção, ser mulher é um desafio. É uma honra e ao mesmo tempo é um desafio. É como dizem, né, parênteses aqui, ser mãe é padecer do paraíso, não é assim? Ser mulher também, porque a gente tem tanta coisa boa, mas também tem tanta coisa que a gente passa com a gente mesmo, que o outro não consegue entender, porque o outro não é mulher. A gente vai para o ginecologista homem, ele pode ter estudado, ele sabe, mas se você disser que tem uma cólica, sim, mas como é uma cólica, ele nunca sentiu. Ele pode ter tido uma cólica intestinal, mas uma cólica menstrual ele nunca teve. Não é assim? Então, por mais que o mundo evoluiu, não tem jeito, né? Então, a menopausa, por que não tratar? E aí tem duas setinhas, uma descendo e outra subindo, né? Descendo, ansiedade, depressão, dor de cabeça, a libido, a fadiga e a insônia. Subindo, calor, irritabilidade, que aquilo ali, o peso, osteoporose, lapso de memória, secura vaginal. Ó, pode passar, por favor. Vai. Então, a gente pode contar com um arsenal de ajudas. Tem muitos medicamentos, inclusive importados, e são caríssimos, que funcionam em parte. Então vamos lá. Um arsenal de aliados, né? Indústria farmacêutica e cientistas trabalham para amenizar os sintomas. O primeiro medicamento sem hormônios para os fogachos foi aprovado nos Estados Unidos. Uma pulseira em testes com função de resfriamento para conter zonas de calor, uso de fitoestrogênios. O que é isso? Fito, porque são vegetais. São alguns fitoterápicos. São placebos, tipos remedinhos extraídos de plantas que a gente pode tomar ou consumir que vão amenizar esses fogachos, esses sintomas. Fitoterápicos com propriedade de hormônio em queda no período. E laser para tratar o ressecamento do canal vaginal. Pode passar. Mais um. Reposição. Quem pode fazer? Pode ser uma boa opção, mas nem todas as mulheres podem. Por quê? Porque existem algumas restrições. Algumas pessoas que podem fazer reposição não têm histórico de câncer, nem de mama, nem de colo de útero, não tem doenças pré-existentes, não tem problema cardíaco, não tem pressão alta. Então, é um grupo seleto de pessoas que podem, porque algumas pessoas nessa fase já têm muitas decadências pessoais com sua saúde. E me diga uma coisa, a reposição hormonal é para fazer a vida toda? Depende do caso, é preciso conversar com o médico, porque nesses casos aqui, quando a pessoa tem umas questões pré-existentes hereditárias, o médico não vai nem indicar. Ele pode indicar... Eu tive uma paciente que Sim. ela tomou, ela fez a reposição hormonal mais ou menos uns 15 anos. Só que na família, eu acredito que ela fez a reposição esse período longo sem acompanhamento médico, porque na família dela tinha caso de câncer. Sim. E ela acabou ficando com quadro de risco, entendeu? Isso. Exatamente. Eu acho que ela começou e não teve acompanhamento, ficou esses anos todos só fazendo reposição, entendeu? Pois é, então isso é um risco. Então quem faz reposição tem que ir ao médico regularmente e tem que fazer todos os exames, inclusive investigação hereditária de mãe, de tia, para saber se as mulheres mais próximas da segunda, terceira geração tiveram algum tipo de câncer, de diabetes ou ciclo de pressão, porque isso é muito sério. E a reposição hormonal ela vai intensificar um problema que já está lá. Então, se a pessoa vai tomar por conta própria, é por sua conta e risco. Mas aí também pode ocorrer outras questões. Ou seja, é horrível o climatério, é horrível os fogachos, é horrível os sintomas, mas pelo menos você não tinha câncer nenhum, né? E tomar esse medicamento e acabar tendo uma doença que você não esperava ter, né? Então, é preciso pensar também sobre isso. Aqui, aqui já está verde, aquela pessoa ali pode, ela faz exercício físico, ela tem uma boa higiene mental, social, ela está com a cabeça boa, ela não tem nenhum doença pré-existente, então ela vai com acompanhamento fazer essa reposição. Já na segunda aqui, a reposição pode até ser indicada, mas requer mais atenção.
pessoa aqui já teve na terceira geração anterior problemas pré-existentes de câncer. O médico não disse que ela não deveria usar, mas ela disse que queria. Então, é preciso usar, diminuindo as doses, com acompanhamento constante, revisões e novos exames a cada 6 meses para ver como está. Se há risco, se houver, é preciso parar imediatamente. Se a mama começar a doer, dores de cólica diferente, distúrbios do sono e alteração de humor, com reposição, é um sintoma de alerta. É preciso ter atenção. E nesse caso aqui, quem não pode fazer é a pessoa que tem... Não, vou falar uma coisa aqui, acho que vocês nunca ouviram. Vocês já ouviram falar em pessoas tipo A? É aquela pessoa ali. Mas por que A, né? Tipo A, já ouviu falar? Já ouviu falar em self-healing? Já. Pronto. Self-healing. Não, primeiro eu vou falar das pessoas tipo A. Tipo A são pessoas que são altamente negativas, pessimistas, que tudo acontece com ela, que ela não vê perspectiva, e tudo é pensamento catastrófico, ela tem medo de tudo, enfim, tudo que é assim fica desse tamanho. Então essa pessoa tem uma capacidade maior, uma propensão maior de desenvolver doenças cardiovasculares. É por isso que... Não foi eu que inventei não, viu? É por isso que essa paciente que é tipo A Sim. de tudo, ela vem anormal, né? Ela tem um alto índice de intolerância. Também é uma predisposição. E é incrível o que a nossa mente pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Então é bem assim, essa pessoa que é tipo A, ela é considerada pela medicina uma pessoa propensa a ter um monte de doenças, principalmente cardiovasculares. Ter derrame do nada, mesmo se ela ter pré-existência na família. Esse é o detalhe. Ela é tão, como é que eu posso dizer, ela tem um pensamento catastrófico tão forte, os pensamentos distorcidos, que ela acaba trazendo para ela própria. Eu vou dar só uma para vocês entenderem mais ou menos. E aí o médico vai lá, vê que ela não tem histórico na família, mas ela não está bem psicologicamente. Então o médico encaminha para ela fazer uma avaliação psicológica e ainda assim ela acha que as pessoas, a gente vem dessa cultura, psicólogo é coisa de maluco. Eu não quero não, porque antigamente a geração passada precisava, mas não queria. E a nossa geração agora, algumas pessoas já se permitem isso. Mas muitas pessoas idosas e muitas pessoas morreram mais cedo, muitas mulheres morreram porque se negaram a não procurar ajuda psicológica. Então tem uma coisa chamada distimia. E o que é isso? É uma depressão leve, que para o leigo vai dizer, ela é fulana pessimista. Não é. Ela tem um problema e precisa ser tratado. Que é uma depressão. Uma depressão, ela tem um tempo. Se ela passar disso, ela pode se tornar uma distimia, que é uma constante, embora seja mais leve do que uma depressão maior, que a gente chama de depressão bipolar maior. Eu vou explicar sobre isso, outro dia a gente pode falar. Mas uma pessoa distímica é uma pessoa que vocês iam dizer, fulano é pessimista, né? Tudo para ela dar errado. Não é não, ela tem um problema e precisa ser tratada com carinho, ser validada, ser acolhida. Então o médico vê que ela não tem capacidade para receber esse tratamento hormonal. Por quê? Porque a cabeça dela ainda vai induzir ela a ficar doente pior ainda do que os sintomas do climatério. Acreditem. E pessoas self-healing são pessoas altamente positivas, que têm fé, que por mais que o médico diga, a senhora está condenada, eu penso uma história bem forte assim, viu? E a pessoa do nada melhorou. Então o que significa self-healing? Uma pessoa que se autocura, porque ela acredita. É possível. Olha Deus, é sério. E aqui tem self-healing? Muito bom, né? Então, olha quando alguém disser alguma coisa pra vocês, esse momento de self-healing. Gostaram? Tá vendo? Chique, que é uma palavra americana, gostou? Pois é. Então vamos lá. Então aqui, ó, os alimentos ricos em fitoestrogênios. Semente de linhaça, semente de gergelim, semente de girassol, alfafa, inhame, frutas secas, pistache, tofu, alho, soja. Soja, então, é maravilhosa, porque soja tem risoflavona, que é justamente um hormônio que combate os sintomas da menopausa. É um hormônio tranquilo, que dá para se tomar naturalmente comendo com prazer. Comer é um prazer, né? Não
tudo bem, a proteína vegetal. E ali, ó, o que é que pode ajudar? Atividade Encontro com os física. amigos, esse encontro que vocês estão aqui, um cafeto. Conhece essa palavra? Eu chamo direto minhas amigas para fazer cafeto. Café com afeto. É um café com afeto. É quando você convida pessoas que você ama a tomar um cafezinho. Mentira, desculpa, né? Que você gosta daquela companhia, você quer estar com aquela pessoa, é legal, é bom. Faz higiene mental, então é um cafeto. É um café com afeto. Gostaram? Vocês aprenderam um bocado de palavras hoje, viu? Pode passar. Então, mude sua mente, mude seus hábitos e a sua saúde também mudará. Vocês já ouviram? É sério. Vocês já ouviram dizer assim, ó? Mude a sua alimentação, que depois a alimentação muda você. Já ouviram falar? Então não é fechar a boca não, viu, gente? É abrir a mente. Educação Às vezes alimentar. entre aspas, vou falar essa palavra aqui, não é bem isso. Porque a gente, quando está no problema, a gente veio em visão de túnel. A gente não vê solução, só vê o problema. Mas às vezes conversar com o psicólogo, você vê o quanto você é importante, você consegue tomar consciência de si. Então o papel do psicólogo não é cuidar de maluco, não. Pelo contrário, o papel do psicólogo é ajudar você a entender o quanto você é importante, o quanto você é maravilhoso, o quanto você é maravilhosa, o quanto você ainda tem coisas maravilhosas para viver. Você é um healer. Pode passar. Aqui alimentos que podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa. Lentilha, quinoa, proteína magra. Essa proteína magra pode ser uma carne sem gordura, um franguinho sem gordura, peixe sem pele, raízes, né? Inhame, batata doce, legumes de todas as naturezas e linhaça dourada. Tem as receitinhas muito básicas que dá para fazer, que não engorda, que melhora o desempenho, que dá alegria, que dá longevidade e melhora os sintomas de calores. Por que você é maravilhosa assim? Então, pode passar, por favor? Aqui, aliados da imunidade. Frutas cítricas, pimentões vermelhos, brócolis, iogurte, amêndoas, açafrão, chá verde, mamã, kiwi, aves, sementes de girassol e mariscos. Então tem para todos os gostos, né? Tem como se alimentar sem engordar e ficando bem com você mesmo. O objetivo da gente é a gente. Você dorme com você, não é isso? Não é o outro, é a gente. E não é egoísmo não, viu? O nome disso é auto-amor, autocuidado, amor próprio. Pode passar, mais um. Então aqui, ó, uma pesquisa de 2019, bem recente. 56% das mulheres na pós-menopausa apresentam sintomas de atrofia vaginal no Brasil, ou seja, volta a ficar virgem. Imagine. Eita glória! Mais de 90% delas gostariam de receber orientação e acolhimento médico. Porque isso já é um preconceito Ó, também. Noemi, agora que eu vou acordar, repete, Noemi, que eu já Repete, meu Deus do céu. 56% das mulheres na pós-menopausa apresentam sintomas de atrofia vaginal no Brasil. Ficam virgem de volta. Tadinho. Não acredito, vocês não gostaram de mim. Porque não é tão bom, não. Mas, por isso que você fica assim quietinha. E 90% delas que conseguiram dizer isso para alguém, procurar atendimento, porque ainda tem um alto preconceito, a gente não vai buscar essas informações. Eu garanto que tem muita gente aqui com vergonha, ainda bem que ela está apagada. Mas, enfim, queriam receber orientações e acolhimentos médicos, porque ainda tem preconceito e medo de ser criticada. A gente vem de uma geração que não se falava disso, né? Então, a gente precisa romper esses padrões. Porque a falta de informação já matou muitas mulheres de câncer de útero, porque não iam nem para fazer um preventivo, infelizmente. 2 vezes maior é o risco de infarto em mulheres na menopausa com hipertensão. Eu falei disso no início, mas aqui é uma pesquisa já concreta. 2% de mulheres no mundo, viu, têm hipertensão, morrem de infarto porque começam a desenvolver a diabetes, a pressão alta e não buscam um médico. Pensa que o calor é só o calor, não é, a pressão está alta e não sabe. 5,5%, 5 anos e meio é o tempo de sobrevida de uma mulher quando infarta. E, infelizmente,
A cada 10 mortes de mulheres de infarto no Brasil, 6 são de mulheres na menopausa. Acreditem. Então, a queda de produtividade das mulheres do trabalho devido aos sintomas do climatério causa muito prejuízos anuais no mundo de ordem de 732 bilhões de reais. E eu lembro que em 2004 a Varig fechou porque 400 mulheres engravidaram. Que ainda foi, um dado, pode pesquisar aí. Porque, interessantemente, quando mulheres estão juntas, isso é desde a pré-história, acontece um fenômeno muito interessante. Se morar 5 mulheres de uma casa, começam a menstruar tudo juntas, e engravidam tudo juntas, e ficam na menopausa tudo juntas. É muito interessante. Então, não sei como, na época, engravidaram 400 mulheres. E aí a Varig teve que fechar, porque eram tantas licenças maternidade. E muitos empregos também não são dados a mulheres por conta disso, né? Mulheres ganham menos do que homens. Aqui, mas... Aí vai ser outro café. Vai ser outro café, pô. Lá em 1950 e 40, 1900, 1800 e pouco, muita gente dizia, os psicólogos quando se encontravam, diziam duas coisas. Sério, essa é piada interna, viu? Não confie numa mulher que fuma. Primeiro, eles não queriam mulher nenhuma. E segundo, eles diziam assim, não confie numa mulher que não fuma. Como assim? Porque eles queriam masculinizar a mulher. Sabe o que eles diziam? Não vou contratar mulher, porque a mulher menstrua, e quando menstrua fica louca. Acreditem. Entenderam? Então é bem isso. O mundo é corporativo. Fazer o quê, né? E aí o que acontece? 900 mil inglesas deixaram de trabalhar em 2019 por causa do climatério. Ó, 900 aqui. Lá na Varig foi 400, aqui foi 900. Você vê como mulheres juntas, né? São essa sororidade, que não é qualquer organismo que não tenha. A natureza da gente diz isso, né? Mas aqui tem uma boa notícia. Em 2030, mulheres em alguma das fases do climatério terão 25% da força de trabalho mundial. Porque a gente faz tudo isso, ó, ela é imaginação de salto. Não é? Vai lá. Então, sabe por quê? Mais um. Porque, como disse Simone de Beauvoir, que era a única mulher que frequentava a roda daqueles homens na época, ela disse que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Vamos repetir? Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Muito obrigada.